Olá, boa noite. Mais uma noite de vitória. Vamos iniciar nossa campanha de evangelização. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos que estão evangelizando esta palavra. Que o Senhor Jesus possa nos dar entendimento e sabedoria desta palavra. Que a gente diminua, que Ele cresça em nós. Hoje vamos estar lendo 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus visto. Senão a Deus visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exaltando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera vós todos falasseis em outras línguas, muitos mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, e assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons e não os dere bem, distintos, como se reconhecera o que se toca na flauta ou a cítara. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que disseis? Porque estareis como se falasse ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente ficará infrutífera. Que farei? Pois orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeis apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém? Depois da tua ação de graças, visto que não entendo o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas aos outros não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outra língua, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outras línguas. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia. Sim, sedes crianças. Quanto ao juízo, sedes homens, amadurecidos. Na lei está escrito: farei este povo por homem de outras línguas e por lábio de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que crêem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indouto ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem em outra entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos convencido e por todos julgados,
tornar-se-lhe manifesto os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A necessidade de ordem no culto. Que faze, pois, irmãos, quando vos reunir? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que dois, ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se porém vier revelação a outra, que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e seres consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas esteja submissa, como também a lei o determina. Se, porém, queres aprender alguma coisa, interrogue em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça-se mandamento do Senhor, ou que vós escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurais com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Deus, mais uma mensagem, Pai, para a edificação dos nossos corações, Pai. Eu gostaria de convidar a todos nessa noite, o momento vai estar ouvindo, elevar seus pensamentos ao alto. Se alguém puder se ajoelhar, se ajoelhe. E vamos apresentar nossas vidas ao Senhor. Vamos nessa noite, ó Deus, clamar ao Senhor, meu Pai, pela nossa vida, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos proteger, Senhor. Dias difíceis virão, meu Pai, mas o Senhor diz na sua palavra que o Senhor livra o seu povo de todo mal, de toda aflição, Pai. Esta palavra, meu Deus, que o Senhor venha nos dar ensinamento, ó Pai. Eu peço, meu Deus, nesse momento, permissão ao Senhor, meu Deus, para clamar, meu Pai, pelos que estão enfermos, ó Deus, que estão nos hospitais, por todos os pedidos de oração da rede social, meu Pai. Todos os pedidos no dia de hoje, meu Deus, que eu coloquei a oração naquela arca. Que o Senhor possa encontrar de cada um, meu Pai. O Senhor conhece, meu Deus, cada nome, cada coração, meu Pai. O Senhor nos conhece, ó Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nos guarda, Deus. Nos protege, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, nessa noite eu possa visitar os hospitais, visita os asilos, orfanatos. Senhor, eu entrego as crianças nas suas mãos. Guarda, livra, Jesus, de todo mal, Senhor. Abraça, meu Deus, no dia de hoje, os que necessitam de um abraço, de um consolo, ó Pai. Quanta aflição, meu Pai, mas o Senhor é Deus, Senhor. O Senhor disse, meu Pai, se a gente buscasse, se a gente pedisse, o Senhor nos responde, ó Pai. E eu te peço nessa noite, ó Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração, Pai. Em cada ouvinte, meu Deus, cada remanescente, ó Deus. Eu entrego tudo nas suas mãos, entrego este lugar nas suas mãos, Pai. Eu entrego a minha vida nas suas mãos, ó Deus. Eu entrego tudo e todos nas suas mãos, porque eu tenho certeza da vitória, Pai. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um abraço do Senhor Jesus Cristo.